Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponíveis. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs. Aonde você se encontra neste momento, em qualquer lugar do planeta Terra, que a paz do nosso Deus Pai, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas, esteja aí com você. Não importa o nome que você dá a Ele, mas Ele é um Deus único, Deus de amor, e que nada existe fora deste amor. Nós damos graças a Ele, mais um dia, mais uma oportunidade. Nós estamos gravando o estudo Vida Além da Vida. Hoje nós iremos gravar o capítulo 4 do Nosso Lar. Esta obra é de André Luiz, espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier. No capítulo anterior, nós vamos memorizar os últimos instantes. Lembramos que quando André Luiz ouviu a música inebriante, aquela sinfonia que ele nunca tinha prestado atenção, e o amigo enfermeiro disse que aquela música vinha do salão, onde tinha um telão, onde eles assistiam ao vivo, transmitia a oração da tarde. E ele disse: eu posso ir? E ele foi. André Luiz conta que quando ele viu o telão acender, 72 ministros anciãos começaram a entoar um hino de louvor a Jesus, uma letra, uma música que nunca ele tinha ouvido. E ele ficou bastante emocionado. Mas ainda quando o ancião Clarencio se elevou numa oração agradecendo a Jesus por aquele momento. Era 6 horas da tarde. André Luiz, então, percebe que quando ele orava, começou a cair uma chuva de pétalas de flores azuis. E ele percebia que aquela pétala não caía no chão, ela caía nas pessoas. E percebia que quando ela tocava nele, ela entrava, ela adentrava, ele sentia aí aquela energia revigorando o seu corpo. Era a oração das 6 horas da tarde, o entardecer no nosso lar. Eu abro aspas para você ter a paciência um momento. Eu vou contar um pouquinho da meu passado. Quando é concernente a este grupo, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Aos 6 para 7 anos, eu recebi da minha avó paterna o dom de cura. Ela era benzedeira, curandeiro. Lá se chama benzedeira. Todo final de semana eu morava no sítio, na fazenda do vovô Ernesto Francisco Bernardi, lá na cidade de General Salgado. A minha avó Jeroma, todo final de semana, me levava até a cidade, porque eles tinham uma chácara na periferia.
na entrada da cidade. Às 6 horas, na torre da igreja matriz, os alto-falantes anunciavam a hora dos ângelos. 6 horas da tarde, hora da Ave Maria. Todos os dias, a maioria da cidade acompanhava aquela oração. Eu então ficava no alpendre, na área, e ficava assistindo. Fecha aspas. Essa é a oração do nosso lar. Eles fazem todos os dias para agradecer a Jesus por mais um dia. André Luiz volta então para o seu quarto, embebecido, emocionado. Nunca, nem na terra, ele sentiu o que ele estava sentindo. Era uma felicidade incontável. Ele deitou e dormiu a noite toda. Depois de um caldo reconfortante, uma água fluidificada, uma oração com uma chuva de pétalas sobre ele, há muito tempo, porque quando ele estava lá no umbral, ele não conseguia dormir em paz. Quando ele tinha uma hora de descanso, ele dava uma cochilada, ele dormia um pouquinho, de repente acordava com as gazarras daqueles espíritos trevosos gritando, zombando dele. Ele tinha que sair correndo, correndo, correndo e se esconder daquela corja de trevosos. Agora, depois de tudo isso, ele deita e dorme a noite toda. De repente ele acorda, abre os olhos, percebe que a grande janela estava aberta, as cortinas farfalhavam com a brisa da manhã. O sol penetrava dentro do seu quarto, vinha aquecer o seu rosto. Ele então contempla aquele raio de sol. E ele fala, poxa, meu Deus, por que quando na terra eu nunca percebi essa coisa tão maravilhosa? O nascer do sol. O sol invadindo nossa casa, nos dando bom dia, acariciando o nosso rosto. Quando ele lembrou, veio uma memória, a sua família, o seu lar, a sua esposa, os seus filhos. Então ele pensa, como eles estão vivendo? Como eles estão vivendo sem mim? Eles não conseguiam viver sem a minha ajuda, sem a minha presença. Quando ele pensava isso, a porta se abre. Clarencio, com mais um senhor de idade também, vestido de branco, com as vestes de médico, né? Cabelo grisalho, e o enfermeiro com uma prancheta com os dados dele. Então cortou aquele pensamento. Mas antes de entrar, que ele começou a lembrar, aí ele pensou de levantar e olhar pela janela para ver a cidade. Aí ele tentou levantar, não conseguiu, não tinha força. Aí ele pensou, ué, mas por quê? Ontem eu levantei para ir para a oração, por que eu não consegui agora? Será que eram os enfermeiros que davam essa energia para mim? Mas não foi não, viu, minha irmã? Foi por causa do pensamento que ele teve sobre a família. Ele se entristeceu. Ele saiu da vibração. Ele voltou para o passado. Espírito não regride. Nós temos que sempre caminhar para a frente. Esquecer o passado. O passado passou, não volta mais. O presente é o futuro da manhã. Quando ele pensava assim, que
dessa maneira, então abriu a porta e entrou Clarencio, um senhor de idade e o enfermeiro. Clarencio e aquele senhor veio e saudou ele com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Clarencio perguntou: André Luiz, você está bem? E a pensou: aqui está o nosso irmão Henrique Luna. Henrique Luna, ele é o médico do nosso lado. Ele veio te examinar. Então aquele senhor sorriu e começou então a auscultá-lo, a examiná-lo. Examinou aquilo que um médico faz, né? Aí pediu ao enfermeiro a prancheta, olhou a ficha, notou mais alguma coisa, né? E assinou. Aí disse para Clarencio: uma pena, né? Que ele veio para o nosso lado através do suicídio. Quando André Luiz ouviu essa palavra suicídio, falou: mas por quê? Por que que todo mundo tema em dizer que eu vim para cá com suicídio? Então, ele tem um momento de raiva. Aí pergunta: doutor, eu fui médico na Terra. Eu lutei 40 dias para sobreviver. Morri na sala de cirurgia. Eu não suicidei. Por que que lá onde eu estava, todo mundo me chamava de suicida? E por que o senhor disse que eu sou suicida? Aquele velhinho sorriu, afagou seus cabelos, disse: André, quando você era dependente de alcoolismo, da droga, do álcool, do tabagismo, você comia com exagero, você estava suicidando. Você veio para cá através do suicídio, mas suicídio inconsciente, porque a bebida, o alcoolismo que você era viciado, lhe deu essa cirrose. A comida, a bebida, deu esses problemas no seu estômago, nos seus intestinos. Porque, meu irmão, a bebida, a comida exagerada dá câncer no estômago, no intestino. A bebida alcoólica, o álcool, dá cirrose. Cirrose mata. O tabagismo, ele dá câncer nos pulmões, dá problemas pulmonares, câncer na garganta, nas cordas vocais. Quando você fuma um cigarro, você dá uma tragada. Quando você bebe um cálice de bebida, você está ingerindo veneno no seu sangue. Lembra disso. Quando você volta para o plano espiritual por causa dessa dependência, você vai como suicídio. É suicídio. É inconsciente, mas é suicídio. Então André Luiz, ouvindo isso, se envergonhou. Colocou as mãos no rosto e começou a chorar. Aí então, o médico afagou os seus cabelos, deu um tapinha no seu ombro e o saudou com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e saiu. O administrador, Clarencio, sentou a seu lado, abraçou e começou a afagar os seus cabelos. E ele então debruçou no colo de Clarencio e chorou copiosamente. E Clarencio disse a ele: chora, meu filho, chore, porque o choro do arrependimento é o burilhamento da pérola preciosa que é o Espírito.
Querido irmão, querida irmã, você que bebe socialmente, você que fuma socialmente, você que passa noites nas noitadas, esforçando o seu corpo, aquilo que ele não consegue, tenha cuidado, minha irmã. Tenha cuidado. Nós não precisamos ter medo da morte, mas devemos tomar cuidado de como nós vamos morrer. Porque o dependente do tabagismo geralmente morre sufocado, com falta de ar, com problemas nos pulmões. O tabaco destrói o seu pulmão, destrói a sua respiração. A bebida, além de dar câncer no estômago, no intestino, dá cirrose. E você vai sofrer muitos dias para desencarne, até que todos os órgãos decretam falência. Meu irmão, minha irmã, estuda a doutrina dos Espíritos. Conheça a verdade que ela te liberta, porque a igreja ela não explica essas coisas para você. Mas na doutrina dos Espíritos, você vai aprender a se cuidar. Porque como você pode amar a Deus, se o mandamento é esse, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, se você não ama você mesmo. Se você, meu irmão, bebe, fuma, usa droga, você não ama você mesmo. Você é um suicida. Tenha cuidado. Ainda é tempo. Jesus te ama. Nós também te amamos. Por isso que estamos te alertando. Nos procura. Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Se você ainda não escreveu na nossa página da internet, escreva aí. Nos ajuda. Faça um comentário. Faça pergunta. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um evangelista. Eu sou um administrador desse grupo. Nós estamos sempre à disposição, de braços abertos para receber você. Não para pregar você uma nova religião, não. Uma nova doutrina, não. Nós estamos falando do Evangelho de Jesus, na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque é a única doutrina que não tem preconceito, por enquanto, graças a Deus. Portanto, saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.